Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Resourcing Sessions. Eu vou ler o propósito destas sessões: criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e desenvolvimento regenerativo, de forma clara, assertiva, que cuida da pessoa, que a encontra onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Este é o propósito destas sessões, das sessões que fazemos eu e o Gil todas as quartas-feiras. Hoje sou eu que vou segurar o espaço. E a proposta, como temos seguido nestas sessões, a proposta é, em cada prática, em cada momento de reflexão, em cada zona de experimentação, as pessoas que estão a assistir a esta gravação poderem ouvir. Por exemplo, vamos fazer agora check-in, então poderem ouvir o check-in, pararem e fazerem o vosso. Isso pode ser feito de forma individual, se as pessoas estiverem sozinhos, e se estiverem sozinhos podem também usar o escrever, o caderno, portanto fazer o check-in ou a reflexão falada ou no caderno, e se estiverem em conjunto a ver com outras pessoas, portanto, podem fazer pares ou trios e fazer estas dinâmicas funcionam muito bem. Então, a proposta é começarmos por um check-in e, neste contexto, como é que eu chego ao espaço? Como é que eu me mostro aqui hoje? Essa é a pergunta. E chego... O que está particularmente vivo em mim é um pouco de cansaço físico. A minha noite foi um pouco agitada. Não dormi bem. Tive assim um sono... Foi um sono profundo, não foi um sono que me revigorou. Chego aqui com tristeza porque estou a fazer a sessão sozinho e gostava de ter aqui outra pessoa ou outras pessoas na sessão comigo. Sinto alegria por estar a fazer a sessão, por estar a segurar o espaço. O Gil está de férias, portanto isso também nutre, estar aqui a cuidar deste espaço para ele poder ter o tempo dele e descanso. Isso nutre-me. Cheio com medo porque estou a preparar um treino nos próximos dias e então já estou com isso no meu sistema, com esse estado líquido no meu sistema. E a raiva está particularmente ligada à logística do meu dia. Tenho o carro avariou-se, ir à oficina, tratar dessas coisas, a despesa que me está a trazer medo e raiva, não estava prevista, e isso está no meu mapa, está aqui à chegada. Também sinto alegria com o tema e a exploração que tenho aqui hoje, e isso está-me a nutrir e noto o meu medo, para onde é que vamos, como é que vamos caminhar, há aqui qualquer coisa que é novo para mim também. É isso, é assim que chego. Grato pela vossa escuta e neste momento uma proposta é que parem a gravação e façam o vosso check-in individual ou em grupo. E vamos para a primeira dos mapas de hoje. Eu trago, sim, começamos e depois eu vou projetar aqui. Vou pôr aqui, partilhar a tela para ser mais fácil de... Portanto, este mapa vem do desenvolvimento regenerativo e fala de duas formas de considerar. Que em inglês é o considering. Duas formas de considerar.
a consideração externa e a consideração interna. A consideração externa está focada no contribuir para a vida dos outros, em geral. Portanto, o foco está no outro. E é particularmente relevante este tipo de consideração quando nós estamos a desenhar ou implementar ações, quer individuais, quer dos nossos game worlds. Por outro lado, a consideração interna está completamente focada no eu, em mim próprio, e tem um apego a estados subjetivos e a preconceitos, a crenças, portanto, coisas que estão... Portanto, eu estou dentro, na linguagem do Possibility Management, eu estou na minha box, estou dentro da minha box. E portanto, estou muito focado em mim próprio e no que... e nas estruturas que a minha box tem, no meu sistema de crenças, nas minhas ideias, no que eu acredito, no que eu penso. Enquanto a externa, o foco é no outro, eu não estou focado em mim, eu estou focado no outro, em como é que posso servir, como é que eu posso incluir, como é que eu posso fazer diferente. Então esta é uma primeira distinção desta consideração interna, desta consideração externa. Também aqui, a externa parte de uma avaliação realista sobre a minha situação e a dos outros, através de uma compreensão profunda daquilo que eu e os outros queremos criar. Portanto, há este ancorar naquilo que está a acontecer, no que está a acontecer, no agora, no presente e no que está a acontecer. Por outro lado, a avaliação interna foca-se num conjunto de fantasias, num conjunto de projeções ou imaginações que eu tenho sobre como é que nós vamos ser, como é que podemos fazer, tanto viver num mundo ideal, que nós chamamos isto de mundo de fantasia. Em particular, esta distinção vem do mundo do Possibility Management. Portanto, usando aqui algumas distinções que nós já fomos falando nestas sessões no passado, portanto, a externa está focada no mundo de cima, no tipo de jogo que é o ganhar e acontecer e na criação de high drama. Esta distinção nós ainda não temos, é lá de surgir para a frente. Portanto, isto é uma distinção que vem do Possibility Manager. E a interna está focada no mundo de baixo, no tipo de jogos de ganha-perde e em low drama. Em criar lodrama, também é outra distinção que nós vamos falar mais à frente noutras sessões. Portanto, existem estas duas formas de considerar a externa e a interna, a externa focada no outro, com uma avaliação realista do que se está a passar, da situação em que nós estamos, nossa e dos outros, mundo de cima, ganhando, acontecendo, criar a drama. A interna, focada em mim próprio e nas minhas próprias estruturas, muito focado no mundo de fantasia em que eu estou a viver e nas projeções que eu faço, mundo de baixo, ganha-perde e em criar holodrama. Para a reflexão, eu vou continuar a projetar, para a reflexão, nós vamos usar o mapa dos 3 níveis de trabalho. Portanto, este mapa diz que o trabalho regenerativo acontece simultaneamente em 3 níveis, no nível individual, no nível das equipas e no nível das comunidades, então, dos lugares. Usando este mapa dos 3 níveis de trabalho, a pergunta é a reflexão, a prática, a experimentação, o que é que está a acontecer em relação à consideração interna e externa, em mim como indivíduo, na equipa ou nas equipas onde eu estou a participar e no lugar, na biorregião ou na comunidade do qual eu faço parte. Então, a proposta é podermos aplicar desde já este mapa das duas formas de considerar a nós próprios e às nossas equipas e aos lugares onde estamos. E eu vou começar, vou aplicar a mim próprio
como indivíduo, onde é que eu estou em consideração interna? Neste momento, noto que estou muito focado no meu mundo, em mim, no meu mundo de fantasia, em relação à criação de abundância e de valor material para eu poder pagar as minhas contas. Não está a funcionar neste momento, não estou a conseguir ter as receitas suficientes para isso e a minha poupança está a terminar. Então, estou aqui há um certo há um certo ficar preso neste mundo, neste holodrama e na dificuldade de criar alternativas aqui. E, portanto, noto-me como indivíduo preso aqui. Como indivíduo, onde é que eu estou focado na minha ação externa. E aqui noto isso, quero, em relação, por exemplo, ao Game World, que estou com o Gil, do PM mais RD, onde estou a querer trazer mais pessoas que tenham estas duas práticas, o PM e a RD, para aumentar a nossa equipa, para ter mais pessoas com quem brincar nesta exploração e neste research. Isto é um exemplo de como individualmente estou focado em encontrar, em expandir, em ter uma ação mais consequente externamente, baseado na realidade que temos. Ou seja, neste caso, nós somos poucos, sensivelmente uma dúzia de pessoas no mundo inteiro, é difícil a colaboração porque estamos espalhados em vários sítios, então eu quero criar mais gostava de contribuir para criar mais pessoas com estas duas capacidades aqui em Portugal, onde eu tenho os meus pés, para podermos brincar em conjunto. A comunidade de desenvolvimento regenerativo em Portugal é uma comunidade grande, há também uma comunidade grande de Possibility Management, portanto, penso que será possível criarmos, contribuirmos para que mais pessoas tenham estas duas práticas e avancem. Então, estou a usar aqui as duas formas de considerar a mim próprio, nas minhas equipas, nas equipas onde eu participo, nesta do PM mais RD, há neste momento uma consideração interna, no sentido em que, quer eu, quer o Gil, estamos focados no que não está a funcionar, há algum melodrama sobre como fazer o trabalho, como irmos para o exterior, portanto, estamos com uma oferta que está no heads da cultura, então como estabelecer essas pontes com o mainstream da cultura moderna. Então anda aqui há aqui alguma consideração interna que focado neste contexto. E ao nível da consideração externa, portanto, vejo que usando o mesmo Game Wall do PM mais RD Consultancy, vejo que nos clientes que estamos a servir, que são clientes que é interessante porque o pedido veio do cliente, a necessidade veio do cliente, não houve um push da nossa parte, há um pedido de, olha, nós queremos trabalhar a nossa equipa, queremos encontrar formas diferentes de trabalhar a nossa equipa, conhecer como é que é este trabalho, como é que é trabalhar numa equipa com uma direção das culturas responsáveis e regenerativas, ou queremos fazer um processo educativo que tenha em conta esta matriz das culturas responsáveis e regenerativas, como fazer isso logo no nosso Game Wall e também para quem nós estamos a servir. Portanto, é um pedido claro e isso está-nos a obrigar, a mim e ao Gil, e à comunidade de pessoas que nós vamos convocando para estes projetos, a ter uma consideração externa e a desenhar experiências que possamos ir em conjunto, incluindo o feedback das diferentes partes. E como é que isso pode servir à ação desses game modes. Então aqui é um exemplo de como é que na minha equipa nós estamos a usar a consideração externa. No meu lugar, biorregião, a comunidade. Desde logo no meu lugar onde eu vivo, em Alfragide, estou em consideração interna, com aquele tipo de discurso de que este não é o meu sítio, eu não quero viver aqui, estou agora temporário, e portanto não estou a contribuir diretamente para a evolução daquele sítio.
e para que haja uma outra consciência, uma outra forma de estar ali, é uma consideração interna direta, e portanto dessa maneira não estou a contribuir diretamente também para a biorregião daquele lugar sincero, não é? A biorregião M, sim, e é isso. E não contribuindo diretamente para a comunidade. Mantenho boa relação de vizinhança com as pessoas, procuro conhecê-las. Por virtude das minhas opções de consumo, não tenho opções de consumo na proximidade, porque consumo biológico, portanto, uma outra matriz de consciente, isso no bairro e na zona onde eu vivo não tenho isso. Sinto tristeza e raiva por não ter essa proximidade ali, que não só seria cómoda, como tinha muitos impactos no sistema à volta, e, portanto noto isso em mim. Como é que estou a considerar externamente? Vou usar o mesmo exemplo, porque eu mudei para aquele sítio porque a escola dos meus filhos é ali perto. E, portanto, eles passaram a estar a walking distance da escola. Vão a pé para a escola, vêm a pé para a escola. E isso mudou. Isso é uma consideração externa. Foi pensar na qualidade de vida deles, também na minha, e no sistema global, não é? Porque há menos poluição, a pegada de carbono é menor, menos de consumo de diferentes tipos de energia. Então, é de facto uma forma de considerar a coisa. Quero fazer também aqui o exercício indo para o meu Game World. Eu tenho estado a falar aqui sobretudo do Game World PM mais RD Consultancy e gostava de olhar para esta dimensão. Aqui o nosso lugar é Portugal e onde é que nós estamos em consideração interna neste contexto? Estamos em consideração interna porque, sendo Portugal, estamos a trabalhar online quando é fora de Lisboa e mais presencial quando é em Lisboa. Portanto, tem havido algum drama com a deslocação, com cobrir a área e encontrar formas de fazer estar mais perto de onde a ação está a acontecer, em Odmira, na Idenha, em Mértola, na Galgã, por aí fora. Então, noto aqui esta consideração interna do meu game wall, do PM mais RB, e na consideração externa. Neste Game Wall, nós desenhamos um programa de ativação que temos feito com as biorregiões, com os projetos, os Game Walls e as pessoas que estão em cada biorregião, e tem havido uma interação. Foi o desenho e a, e a ação foi muito colaborativa, foi interativa, e isso foi, portanto, a estrutura de desenho foi de consideração interna, de consideração externa, no sentido em que, do ponto de vista de desenho, nós tomamos a decisão que não é possível, nós que vivemos em Lisboa, saber o que é que se vai fazer em cada território. São as pessoas que estão nas biorregiões, são os game mods que estão lá, que têm a sua vida naquele sítio, que podem se formar equipas e atuar com base na história daquele lugar, na vocação, no potencial que aquele lugar tem, e não nós que estamos fora. Então isso foi um exemplo de como é que neste Game Mode nós usamos a consideração externa como matriz de desenho e para mudar o paradigma com que se opera, com que se está a interagir. Dei conta aqui com esta conversa de uma gravação que fiz a desta semana, a número 22, com a Maria Ruth, da Orla Design, onde, à luz desta distinção da consideração interna e externa, a entrevista é muito interessante, porque o projeto da Orla Design, o Game World da Orla Design, é um Game World que, estando desenhado para servir externamente, portanto, ter uma consideração externa, também tem uma outra dimensão, que eu já vou falar mais tarde, de natureza interna muito importante, que tem aquilo que nós chamamos o Internal Locus of Control. E surgiu-me esta ligação, eu já vou falar mais à frente dela, porque de facto é uma gravação muito interessante nesta dinâmica da consideração externa. E um bom exemplo de um game mode a funcionar neste contexto. Minha proposta é que possam parar aqui,
fazer para a vossa vida, para o vosso game world, quer escrito se estiverem individualmente ou falado. E eu vou falar aqui do mapa que nós já falámos noutra sessão, numa das sessões iniciais de janeiro, que é o dois tipos de locus de controle. E nós falamos do locus de controle interno e do locus de controle externo. E o locus de controle interno é aquele em que eu vejo o mundo ou assumo a responsabilidade por tudo o que acontece. Portanto, é o meu comportamento e ação que criam as situações. E, portanto, isto em Possibility Managers nós chamamos a responsabilidade radical, autorradical. E no locus de controle externo, o meu comportamento não cria. Portanto, estou a assumir que é uma terceira parte, que é o mundo que me criou, que a coisa aconteceu sem o meu agenciamento. Então a responsabilidade é nível criança ou irresponsável. Portanto, vimos esta distinção, trouxemos exemplos, e é interessante ver como é que esta distinção dos dois tipos de locus de controle, e eu vou projetar aqui também porque ajuda a se ter a percepção clara do mapa e da distinção. Como disse, isto está foi dos mapas na sessão de 4 de janeiro. Eu vou mostrar aqui, no documento, nós temos um documento de apoio e há o link em cada gravação, por baixo nas descrições há o link para este documento de apoio. Portanto, para cada sessão há uma capa que tem o link, aqui ainda não está, porque há de ter o link da sessão, e depois tem aqui aquilo que nós chamamos de enquadramento, que são links para as sessões que falam dos diferentes temas que nós cobrimos aqui e que foram falados noutras sessões. Portanto, isto pode ajudar. E depois temos a estrutura que vamos seguindo, o check-in, neste caso as duas formas de considerar, e a reflexão que fizemos, e agora os dois tipos de blocos de controle. Portanto, e é útil, pode ser útil terem acesso, usarem este fecheiro para vosso benefício. E quando falamos aqui, na sessão de 4 de janeiro, onde falamos dos dois tipos de locus de controle, que vimos isto, é muito interessante considerar, também é uma distinção de desenvolvimento regenerativo, como é que estas duas coisas, como é que é a consideração externa ou interna e os dois tipos de locus de controle estão interligados. E refletir um pouco sobre isso, não é? Portanto, uma ação de natureza, esta ação consciente e presente ao mundo, não é? Esta ação de natureza regenerativa, portanto, que usa níveis de responsabilidade acima do adulto, alto e radical, e pensamento em sustentabilidade acima do sustentável, o restauro ou o regenerativo, pressupõe que há uma consideração externa, daí os níveis de responsabilidade e de sustentabilidade altos, e um locus de controle interno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou permanentemente a observar, a notar o que está em auto-observação, a notar o que está a passar em mim, de forma a que eu não caia, não vá para o locus de controle externo. Portanto, que eu continuo a ver o que é que está, como é que eu estou a pensar, de onde é que vem estas estruturas de pensamento, como é que eu estou a criar esta realidade onde estou envolvida através da forma como pensar, e ao mesmo tempo, quando estou a desenhar e interagir com os outros, estar focado na consideração externa, estar focado nessa interação e como é que o ganhar acontecendo pode surgir e não estar no interno. E é muito interessante ver estas duas distinções e estes mapas presentes, não é? Portanto, e nós temos as outras combinações, se vocês imaginarem que isto são 4-4, não é? Quando eu estou com locus de controle externo e com consideração interna, estou em pleno melodrama, está tudo focado em mim, está tudo, só penso em mim próprio, nos meus sistemas, não é? Portanto, há estas depois outras variações onde este mapa de facto pode ajudar a navegar, a juntar estas duas as considerações e o locus de controle pode ajudar a navegar
em onde é que nós estamos na nossa vida, onde é que nós estamos no nosso game world e como é que nós estamos em relação ao território, à comunidade onde estamos. É uma reflexão bastante interessante de olhar para isso e correlacioná-la com os níveis de responsabilidade e os níveis de pensamento em sustentabilidade, que são o contexto, aquilo que dá o contexto às culturas responsáveis e regenerativas. Então é uma dimensão de reflexão. E é aqui que eu me lembrei, e é neste contexto que eu me lembrei da gravação com a Ruth do Game World da Orla Design e da forma como eles estão a fazer. Tem ali uma característica inovadora muito interessante, que é eles aplicam, têm uma propriedade de 20 hectares, vivem em comunidade, com as famílias, portanto, e eles aplicam todas aquelas coisas que estão a servir ao próprio projeto, ao próprio Game World, né? Portanto, têm um locus de controle interno muito forte, com capacidade de autorreflexão, estão em círculo, usam práticas dialógicas, portanto, têm sistemas de awareness bem montados, por forma a que aquilo possa ser um laboratório, ao mesmo tempo um espaço que suporta a vida, e um laboratório de implicação, portanto, eles estão completamente implicados na forma de viver e fazer daquilo que depois põem para fora, né? Que depois levam para a consideração externa e para a ligação e o desenho com os outros. Então é de facto uma entrevista que ilustra muito bem esta ideia do locus de controle interno e da consideração externa aplicada a um game world e a esta mecânica das culturas responsáveis e regenerativas. Eu estou completamente implicado na, na, na forma como percepciono o mundo e como estou a servir. E esse é até um dos temas que tenho comigo, algumas das vezes que me leva para um locus de controle externo, tanto para algum lodrama pessoal, que é em algumas áreas da minha vida eu ainda não tenho esse grau de implicação, portanto moro na cidade, não estou intimamente implicado, não tenho, morar na cidade não é assim um tema, mas não estou intimamente implicado no meu bairro, no lugar onde eu vivo, os meus filhos estão numa escola que está dentro do sistema, ainda deste sistema de educação, ainda não consegui encontrar uma alternativa para a matriz de educação deles. Portanto, há algumas áreas da minha vida que eu ainda não estou completamente implicado na forma como percepciono as culturas responsáveis e regenerativas. Noutras já estou, na alimentação, na gestão dos resíduos, portanto, na minha mobilidade. Portanto, já há algumas outras áreas onde há muita consciência no meu vestir, portanto, e onde estou a viver já aquilo que percepciono ser uma, uma experiência, uma experimentação nesta direção das culturas responsáveis e regenerativas, mas noutras ainda não. Então, este é um tema que está quente em mim, provavelmente vai encontrar eco em alguns de vós, e a minha proposta é que parassem um pouco aqui e refletissem sobre isto, sobre estas dimensões da consideração externa, onde a questão em consideração externa e em locus de controle interno, onde a questão em consideração externa e em locus de controle externo, e onde a questão em consideração interna e em locus de controle interno e consideração interna e o locus de controle externo. Portanto, e poder refletir e poder ver o que é necessário fazer, quer ao nível do indivíduo, quer ao nível do game world, quer ao nível da comunidade, para shiftar isso, para shiftar e poder estar nesta, nesta dimensão da consideração externa e do locus de controle interno. O que é que eu tenho que fazer? E, às vezes pode ser usar uma distinção diferente, ter um mapa diferente, outras vezes é preciso ter um coaching, fazer um processo de cor emocional, portanto pode haver várias ações que sejam necessárias aqui para conseguir mudar este modus operandi e esta maneira de estar. Grato, grato aqui para a vossa reflexão. A proposta é pararem e eu vou dar continuidade à interligação seguinte. Quando estava a preparar esta sessão, surgiu muito este mapa dos 6 níveis de pertença, tanto aqui com o foco nas equipas, não é? Eu posso pôr aqui os 6 níveis de pertença. E este mapa vem do Micro Solidarity, portanto, das pessoas que estão a fazer
o trabalho na Inspiral, ali na Nova Zelândia, e então, tem aqui embaixo as referências deles. Nós já vimos este mapa, ele foi visto numa das sessões anteriores e conversamos um pouco sobre ele. E portanto, fala destes 6 níveis de pertença e diz que todos nós estamos envolvidos em vários níveis de pertença. E eles aqui estão a falar em concreto das equipas auto-organizadas e da forma de funcionar em equipa, a uma possível maneira de funcionar a equipa nas culturas responsáveis e regenerativas, e eles retratam estes 6 níveis. Portanto, o primeiro, o vazio, o void, o desconhecido, onde tudo vem e tudo regressa, não é? Podemos ver aqui essa dinâmica aqui a acontecer, quer do crowd que se regressa aqui, quer do self que emerge. Depois, a partir deste void, emerge esta ideia de self, deste indivíduo, eu, enquanto entidade autónoma. Né? Do self, eu posso me associar em partnerships para tipicamente esta é uma das formas que nós temos, né? Um dos tipos de game world que nós temos, esta da partnership, para, por exemplo, criarmos família, para fazermos algo, sentido do mundo, e esta é uma das formas clássicas e muitas vezes, e em muitos contextos, também é desta parceria, desta partnership, que nós criamos game worlds. E em Portugal isto tem sido particularmente relevante no movimento do Innovations for the Future, porque muitos dos game worlds foram criados por um casal, por uma parceria. Então esta parceria, que tem 2 selves, né, que tem 2 partes, tem 2 todos partes, que é o self, também em si forma um todo parte. E este todo parte depois pode fazer parte de equipas, onde estão lá selves, todos partes selves, ou todos partes partnership. E em Possibility Manager nós dizemos que uma equipa só é equipa se tiver pelo menos 3 membros, ou seja, por exemplo, esta equipa tem 1, 2, 3, 4, 5 membros, 2 individuais e 3 partnerships. Portanto, se uma partnership estiver na equipa, ela só conta como um membro, porque as partnerships têm tendência a atuar em bloco. Portanto, só conta como um membro. Então, as equipas são formadas por partnerships e selves e têm os seus sistemas de governação. Portanto, quer dizer que a este nível eu posso fazer parte de uma equipa, ao mesmo tempo fazer parte de uma partnership e ser um self. Portanto, eu tenho estes todos partes e eu pertenço simultaneamente a estes níveis. Ou a não é o void. Por sua vez, as equipas agregam-se em congregações e, portanto, são uma parte desse todo parte maior. Aqui um exemplo que eu gosto muito de usar é a Rebundance. A Rebundance tem a sua própria crew, a sua própria equipa, e depois, por virtude da sua ação e daquilo que vai fazendo, ela vai contribuindo para criar outros game worlds e para criar um ecossistema rico e tem uma congregação à sua volta, não é? Também se pode ver isso no projeto da Helena Maruz, da Cátedra para a Educação para a Paz Sustentável, ou na, no Game World que o Gil e outros criaram ali do centro do, C, do C3, do Centro de Investigação, que também está feita essa gravação, que por virtude da ação que eles fizeram, surgiram outros game worlds ali à volta e houve outras interações. Portanto, estas congregações são combinações de equipas. E, por exemplo, o Innovations for the Future, que tem aqui esta crowd, junta muitas congregações, não é? A gente vê na ideia a nascer numa comunidade enorme, em Admira e afins, e isso forma congregações. Então, a Redundance e a sua congregação faz parte do Innovations, a Idanha e a sua congregação faz parte do IDEI, do Innovations e por aí fora. Portanto, e há estas todas partes. E nós pertencemos simultaneamente a estes níveis todos. Somos uma parte no nível a seguir e somos um todo no nível antes. E estamos permanentemente a lidar com isto. Então é interessante tu recapitular apenas o mapa e aquilo que está presente, portanto, nós temos simultaneamente estes 6 níveis de pertença. É interessante nós olharmos para este e trazermos para cá o internal
locus of control e a consideração externa, porque nos níveis de pertença, em cada nível de pertença, há esse internal locus of control e, ao mesmo tempo, um external considering, não é? Portanto, quando eu estou no nível da partnership, por exemplo, eu tenho o internal locus control dentro da partnership e como é que aquelas duas pessoas funcionam, como é que equilibram a sua vida na criação do game world, com a sua vida familiar, com as suas diferentes partes em que estão envolvidas, e, ao mesmo tempo, como é que é a sua contribuição, como é que elas estão focadas na equipa a que pertencem e no trabalho que estão a fazer. Portanto, e se estiverem no nível equipa, vão ter exatamente a mesma coisa. A equipa tem um internal locus of control e, portanto, está a olhar para si, como é que ela está a funcionar e quais são os seus padrões, e está focada em como é que está a servir as suas congregações, as suas crowds, as suas comunidades, os seus lugares. Portanto, cada nível destes de pertença tem as duas coisas. E em cada nível nós podemos estar a encontrar ou consideração interna ou locus de controle externo. O locus de controle externo tem este comportamento de natureza adaptativo, não é? Eu adapto mais coisas, não trago a minha visão, não estou a fazer aquilo que é importante para o mundo, estou a ir atrás ou a reboque da ideia de alguém, de uma autoridade externa, seja ao nível individual ou seja ao nível corporativo. Por exemplo, estou dependente de um cliente, é o meu maior cliente e não tenho autonomia para fazer nada porque é ele que decide e não sou eu. É uma forma de eu estar completamente dependente de fora e adaptativo. Então, em cada um destes níveis de pertença, nós temos o internal e o external locus of control e podemos estar numa delas. Podemos estar, em vez de estar com o locus de controle interno, podemos estar externo, ou em vez de estarmos com a consideração externa, podemos estar com a consideração interna e a implodir, não é? Portanto, completamente focados em nós e no nosso mundo de fantasia e a implodir. E isso pode estar a acontecer em cada um dos níveis. E se vocês pensarem em exemplos à vossa volta, vão encontrar dimensões onde as coisas estão desta natureza, não é? Onde as coisas podem estar dentro desta natureza. Por exemplo, quando nós pensamos no sistema de alimentação e no sistema de alimentação como hoje temos, não é? Portanto, baseado no usar a terra como recurso, consumo desproporcionado, de base industrial, que degrada solos, que não tem respeito pela vida. Portanto, quando nós temos este tipo de sistema de alimentação, portanto, estamos ao nível da crowd, portanto, o foco, o locus de controle está completamente externo e a consideração está completamente interna. Portanto, e este sistema está a produzir doença, está a degenerar solos, está a produzir, está a criar mal-estar animal, está a criar esgotamento dos recursos. Portanto, exatamente porque o sistema em si, ao nível da crowd, está focado. Não é? Tem havido algumas experiências ao longo dos anos, uma delas que me lembro foi o Food Lab, ali criado e desenvolvido pelas pessoas da Society of Organization Learning, pelo que é hoje conhecido como o Prasinski Institute, pela Reyes Partner e outras entidades que fizeram esse trabalho para trazer o sistema da alimentação e para ele se poder observar. Portanto, eles estão a trabalhar ao nível desta crowd e de trazer awareness para este sistema, exatamente para mudar a consideração para a externa e o sistema poder-se observar e, portanto, poder ter um locus de controle interno. E é muito interessante ver isso acontecer, por exemplo, ao nível de uma crowd, não é? De uma congregação, nós podíamos estar a falar, por exemplo, de um grande fornecedor e dos seus uma grande empresa e dos seus fornecedores. E como é que está a fazer isto? Um exemplo que me estou a lembrar aqui é da Mendes Gonçalves, na Golgã, e de como está a haver um trabalho para poder mudar este paradigma, naquela que é uma empresa de referência em Portugal na área alimentar, para mudar este paradigma e ao mesmo tempo criar abundância para as diferentes partes, para os diferentes fornecedores, criando solo,
não degradando o solo, tanto como está a haver esse shift e essa mudança de passar de uma consideração interna para uma consideração externa e tendo em conta as partes todas. Portanto, como estão a ver, nestes níveis de pertença, nós podemos ter estas dimensões da consideração interna e da consideração externa em cada um deles. Portanto, e essa é a reflexão que está aqui proposta, é que vocês possam olhar para o vosso game world e ver os diferentes níveis de pertença do vosso game world e identificá-lo. Podem até usar este mapa, imprimir este mapa e pôr post-its, olha, aqui nós estamos metidos neste sistema, aqui estamos neste, aqui não, identificar esses diferentes níveis de pertença e depois olhar com as lentes da consideração externa e da consideração interna e do locus de controle interno e do locus de controle externo para ver o que é que não está a funcionar e o que é que se pode alterar neste sistema, quais são as coisas que podem fazer, se podem fazer ao nível da partnership, se é ao nível do self, portanto, se é um trabalho individual que eu posso fazer, onde posso usar o Process Work, ou Possibility Management, ou constelações, ou se é um trabalho ao nível da partnership, qualquer coisa que precisa ser trabalhada, que não está funcionada, que pode ser feito com coaching, ou com um counsel de casal, ou com também trabalho em Possibility Manager, ou Process Work, por aí fora, ou é ao nível da equipa, precisamos de novos membros, precisamos de uma equipa mais diversa, crescer a equipa, mudar os processos com que tomamos a decisão, shiftar, estamos numa hierarquia, shiftar para um círculo e para processos mais dialógicos e democráticos. Portanto, o que é preciso fazer, ou ao nível da crowd, ou ao nível da congregação. Quais são esses processos, como é que se trabalha. Também aqui, quando se passa a passar para a crowd e para a congregação, começam a entrar a terceira linha de trabalho. Portanto, para mim, a terceira linha de trabalho está muito associada a estas duas dimensões e ao lugar onde estas coisas acontecem. Portanto, o lugar é uma distinção aqui importante no trabalho que nós estamos a fazer e, portanto, peço-vos que também tragam esta reflexão para o lugar e estanciem no lugar. Portanto, quer ao nível da crowd, quer ao nível da congregação, perceber como é que elas estão nos vossos territórios em relação aos vossos game worlds. E esse é um aspecto que eu gostava de sublinhar aqui. Quando penso no PM mais RD, portanto, aplicando aqui diretamente isto ao game walling que estou envolvido, quando penso no PM mais RD, noto sobretudo que nós temos estado aqui ao nível da equipa e nós somos mais uma parceria, uma partnership do que uma equipa, ainda não é? Portanto, a equipa tem 2 membros, falta-nos pelo menos um terceiro. Portanto, estamos mais perto do nível de partnership do que da equipa. Portanto, aqui, de facto, o nosso trabalho tem sido muito focado aqui nesta self e partnership equipa, nesta dimensão aqui. E é aí que está. Começamos já a querer ir para o nível da crowd e aí, por exemplo, estas sessões ao nível do Innovations for the Future são um exemplo disso. Nós abrirmos para a consideração externa, portanto, sairmos fora de ficarmos focados na nossa cena da consideração interna e irmos começar a servir a comunidade de Game World Builders que estão a construir a nova cultura e estas sessões são um exemplo disso, como é que nós podemos co-criar isso e ao mesmo tempo algo ainda não está a funcionar aí, portanto, quer pela escala daquilo que nós estamos a fazer, quer pelo retorno. Nós temos recebido feedback que nos aponta na direção para continuar, eu fiz, mas continuamos ainda no espaço dos pequenos números e o tipo de ação que fazemos não cria abundância para nós, para mim e para o Gil, para podermos viver desta forma. Portanto, há algo aqui que necessita de atenção, de como é que nós estamos a fazer esta transição e a nossa pertença na crowd. Não é clara qual é a nossa congregação, ela está mais em formação, está a formar-se, e sim, começa por virtude do trabalho que temos estado a fazer com
com algumas entidades, que é um trabalho muito de parceria, começa a emergir esse sentido de, de congregação, mas ainda não está, ele não existe aqui. E talvez o que nós tínhamos mais próximo, sim, é esse sentido de pertença do Innovations for the Future. Eu noto isto, aqui, estou a notar este elemento de não haver uma congregação clara e de nós ainda estarmos muito a trabalhar nos níveis de pertença em baixo, portanto com alguma consideração interna ainda ativa. E sim, esta, esta percepção ajuda-me aqui a olhar para o desenho e as ações, as experimentações que podemos fazer no PM mais RD Consultancy para fazermos, consolidarmos mais o nosso trabalho em equipa, fazermos crescer a equipa e poder nutrir o nosso ecossistema, poder nutrir diretamente a nossa congregação e depois o ecossistema do qual nós fazemos parte, neste caso o Innovations for the Future. É algo, sim, foi algo interessante aqui esta reflexão aplicada ao PM mais RD Consultants. A minha proposta é pararem aqui também e fazerem esta reflexão, verem como é que isto toca o vosso game wall, toca a vossa comunidade ou aquele em que estão envolvidos. E qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, contactem-nos e continuamos a conversa a partir daí. E é isto, o que eu tinha preparado para hoje. Como estou sozinho, as coisas acabam por fluir de forma mais rápida. E o que tenho agora é o check-out desta sessão, o que é que foi mais precioso para mim, qual foi o palpitador nesta sessão, como serve a minha ação e o meu game world. Eu gostei particularmente, trouxe-me alegria esta exploração dos 6 níveis de pertença com o internal e o external consideration, os dois tipos de consideração e os dois tipos de locus de control. Trouxe-me particularmente alegria essa, porque me abri aqui um conjunto de possibilidades em relação a estes níveis de pertença e a notar como há diferentes ações para diferentes níveis de pertença, não é? E eu coloquei no grupo, no Crowd Events, um livro que se chama Social Labs, e esse Social Labs, de facto, é muito importante para os dois últimos níveis, a crowd e as congregações, e para criar equipas, sim, para criar equipas novas, para promover inovação, criar equipas novas. Foi interessante ver, olhar para mim foi de facto interessante, quer dizer, trouxe-me alegria e mostrou-me também tristeza no sentido de que mostrou, por exemplo, no PM mais RD, o que é que está em falta, onde é que nós não estamos, onde é que não existe, não é? Este nível da congregação que não existe no PM mais RD, que está muito incipiente, e o que é que isso provoca em nós. Também, como está frágil a equipa, poder ter esta awareness, no caso do meu game mode, aplicando aqui os 6 níveis de potência, trouxe-me qualquer coisa diferente que não estava aqui, não estava no meu sistema. E para mim esse tem sido um dos ouros destas sessões, em geral, é esta combinação, este cruzamento entre mapas, formas de pensar, distinções que vêm de diferentes game worlds, que vêm de diferentes experimentações, porque as 3 coisas que nós usamos hoje aqui, Possibility Management, Desenvolvimento Regenerativo e Micro-Solidarity, que vem da experimentação que a Inspiral está a fazer na Nova Zelândia, que o grupo, que o coletivo da Inspiral está a fazer, todas elas têm uma característica comum e que me toca, que é elas estão a nascer por experimentação. Elas estão ancoradas naquele unknown,
naquele desconhecido, e estão a experimentar, estão a fazer experimentação do que funciona, do que não funciona, e é essa base de conhecimento, não é? Desenvolvimento regenerativo, com mais de 30 anos, o Possibility Management, mais de 30 anos, que é o grupo da Inspiral, perto dos 15 anos, por aí, à volta disso. Portanto, estão a experimentar de forma contínua, a produzir conhecimento, e esse conhecimento vem da experimentação. Sim, cruza-se com a ciência, cruza-se com o que nós já conhecemos, mas é sobretudo um conhecimento que vem da experimentação e da realidade experiencial. E o facto de trazê-lo para cá e operacionalizá-lo assim desta maneira ao meu game world, onde eu estou a criar este contexto do Innovations, do PM mais RD, das equipas onde estou, da fundação, é muito rico, está-me a trazer muita riqueza e é abrir-me aqui espaços novos, não é? Caminhos novos nos meus mapas mentais, na minha forma de pensar, que me tem ajudado a desenhar próximos passos ou a servir melhor outros projetos. Então isso tem sido uma das pepitas de ouro que me está a servir diretamente na ação e no desenho do Game Mode. Por exemplo, como estava a dizer no meu check-in, eu estou a fazer um treino, um laboratório, nos próximos dias, em culturas responsáveis e regenerativas, que tem muito esta intenção de trabalhar a parte da equipa e aumentar o número de pessoas que começam a ter estas práticas, estes game worlds do Possibility Management, desenvolvimento regenerativo mais presentes. Esse é um exemplo claro de algo que vem destas sessões e da minha exploração nestas sessões com o Gil e com as pessoas que vão aparecendo aqui em cada semana. E é a minha papita também hoje, esta exploração entre os 6 níveis de pertença e as duas formas de considerar e as duas formas de locos de controle. E por agora é isto. Grato a todos por acompanharem esta gravação e pela prática, e gostava de ouvir de vós como é que foi útil, o que é que chegou. Podem-me mandar uma mensagem, um e-mail ou no Telegram dizer algo, ou gravar-me um áudio, um vídeo a dizer como é que foi para vocês, o que é que funcionou, como é que aplicaram. Portanto, trazer algumas lendas dessas para mim era importante ouvir-vos. Até já.